Graça e paz a todos os irmãos em Cristo Jesus. Que Deus abençoe sua vida, a vida de sua família e que Deus também prospere os seus negócios. O tema da mensagem, meus irmãos, é: o rei sabe o que você está passando e precisando. O rei te conhece. Para isso, nós vamos usar o texto sagrado que encontra-se em Neemias, capítulo 2, versos 1 a 8, e depois nós vamos voltar para Neemias, capítulo 1, versos 1 ao 4. E ali nós vamos entender o que aconteceu com Neemias, e o rei, só de olhar para ele, já ficou sabendo que ele estava triste. E não era triste só de rosto, era triste no coração. Vamos ler, irmão, o texto sagrado então? Conforme a gente vai lendo, a gente vai decorrendo a palavra de hoje, mas o que eu quero que você saiba é isso: o rei dos reis, ele sabe o que você está passando e precisando. Ele te conhece muito bem, aquele que te formou no ventre da tua mãe, aquele que a Bíblia diz que sonda os corações, e aquele que a Bíblia diz também que ele sabe que nós somos pó, barro e cinza, somos passageiro nessa terra. Aquele que a Bíblia diz também que a sua ira dura só por um momento, sabe? E ele não retarda a misericórdia dele em nossas vidas. Embora ele venha com vara de correção, a Bíblia diz que ele não se esquece das tuas misericórdias. A misericórdia do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Tá bom, meu irmão? Vamos ler e a gente vai decorrendo e Deus vai falar contigo, tá bom? Talvez você está nessa pandemia aí, estamos hoje no mês de agosto, estamos aí nessa pandemia ferrenha que parece que não vai acabar nunca, né? Talvez você esteja triste no rosto, triste de coração, mas o rei sabe o que você está passando e precisando, e ele vai vir com providência, tá bom, meu irmão? Vamos ler então o que está escrito aqui. Neemias capítulo 2, versos 1 a 8, diz assim, meus irmãos: no mês de Nissan, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu peguei e ofereci ao rei. Ora, nunca antes eu tinha estado triste diante dele. Então o rei me disse: por que o seu rosto está triste, se você não está doente? Isso tem de ser tristeza do coração. Olha só, irmão, o rei ali, ele soube distinguir Neemias. Neemias aqui, se a gente for entrar num estudo, que eu vou fazer um outro vídeo mais para frente, ele não era aquele simples copeiro que todos os pregadores dizem que ele tinha que provar o vinho para ver se não tinha veneno para depois o rei tomar. Não era simplesmente isso, ele tomar o vinho e o rei ficar esperando meia hora o copeiro para ver se iria acontecer alguma coisa com ele ou não. E se colocasse o veneno na taça do rei e não da de Neemias? Então o estudo sobre o copeiro é muito mais profundo do que isso. Mas o rei, ele tinha uma intimidade com o copeiro, com Neemias. Ele sabia, toda vez que Neemias se encontrava na frente dele, ele estava com um semblante alegre, feliz, porque as coisas estavam boas. Só que nesse momento aqui, o rei percebeu no rosto dele que ele estava triste, e aquilo não era tristeza só do rosto, era da alma, era interna. Tanto é que o rei disse: isso é tristeza do coração. Olha só, porque o seu rosto está triste se você não está doente? Em outras palavras, ele estava dizendo: Neemias, eu te conheço muito bem, você é meu copeiro, você é meu braço direito, você é meu chegado, eu te conheço muito bem. Por que hoje você está assim na minha presença? Sabe, meu irmão, Deus conhece. Você imagina, esse rei aqui, ele conhecia muito bem Neemias. E é o que eu disse, você imagina Deus, o Todo-Poderoso, que nos formou, que sabe que a gente é pó, sabe até onde a gente aguenta. Ele te conhece, sabe, irmão? De repente você está se apresentando na frente da família, na frente dos amigos, na frente da congregação. De repente para você era aquela pessoa que está tudo bem. Como é que está, irmão Edson? Está tudo bem, graças a Deus. Deus é fiel, Deus é bom, Deus é poderoso. Mas Deus sabe o meu coração e se eu estou preocupado ou não, com alguma conta para pagar, sabe, com alguma preocupação, com alguém que está enfermo, com alguém que perdeu o emprego, algum amigo ali íntimo, algum familiar, alguma doença, sabe? Porque tem pessoas assim, meus irmãos, que não apresentam pelo semblante, mas Deus conhece o coração.
Por isso que eu disse que o tema da mensagem é: o rei sabe o que você está passando e precisando. O rei te conhece e ele vai te abençoar, porque ele sabe que você é pó, sabe? Ele não vai deixar você desfalecer, ele vai trazer o que você precisa. Vamos continuar lendo, irmãos. Porque o seu rosto está triste se você não está doente? Isso tem de ser tristeza do coração. Então fiquei com medo e lhe respondi, Neemias dizendo, né? Que o rei viva para sempre, ou seja, que o rei viva para sempre, então quer dizer, olha rei, não tem como esconder de ti, que o Senhor viva para sempre, o Senhor me conhece mesmo e sabe que hoje eu estou daquele jeito, eu estou mal, eu estou triste por uma situação, talvez é isso que você está, de repente você tem chegado na presença de Deus e falado, Senhor, o Senhor me conhece, eu não sou essa pessoa, eu sou uma pessoa alegre, feliz, espontânea, eu oro, eu gosto de orar, de estudar, mas essa situação está me remoendo, o Senhor me conhece, Pai, não tem como esconder de ti, sabe, meu irmão, não tem como esconder de Deus. Que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade onde estão sepultados meus pais está em ruínas e os seus portões foram queimados? É o que eu disse. Como não posso ficar triste, Senhor? Como que eu vou orar? Como que eu vou estudar? Se eu estou preocupado, talvez eu vou perder esse emprego, essa pandemia, Pai. O meu patrão está indo à bancarrota. Ele é um homem querido, ele sempre me ajudou, ele sempre pagou direitinho. Agora, se as portas se fecharem, eu vou sair também. Senhor, como que o meu coração não vai ficar triste? O meu esposo voltou a beber, a minha esposa perdeu a fé, o meu filho parou de ir para a igreja. Senhor, como que eu não vou ficar triste, Pai? Não só no rosto, mas na alma, no coração. Sabe, Neemias estava triste porque ele sabia que os parentes deles, o ente querido, os irmãos que estavam lá em Jerusalém, sabe, a cidade estava destruída e ele sentiu, irmãos, sabe? E Deus sabe também quando a gente sofre pela gente e quando a gente sente pelo próximo. Ah, Senhor, a minha amada, está acontecendo isso, ela precisa disso e daquilo. Como eu disse, Senhor, o meu esposo, ele chegou em casa hoje e disse que a empresa está ruim, talvez vai ser mandado embora. Ah, Senhor, o Senhor conhece o meu coração, Pai, não tem como esconder do Senhor. A gente pode esconder do homem, irmão, sabe? A gente pode sempre estar ali, dizendo que a gente está firme, mas dentro da gente a gente sabe. Às vezes a gente não fala para as pessoas, para não entristecer elas mesmo e para não envergonhar o evangelho, para falar, cadê o Deus na sua vida? Cadê Deus? Você fala tanto de Deus, cadê isso? Cadê? Mas por que com você? Nossa, se com você está acontecendo isso, imagina comigo, que eu não tenho uma vida de oração. Se você vai para a igreja todo dia, imagina comigo, que quase que eu não vou. Então tem pessoas assim, irmão, que não, sabe, não falam, não se expressam, não deixa nem aparecer no rosto, mas Deus, o Rei dos Reis, Ele nos conhece, irmão. Sabe, Ele sabe o nosso RG, o DNA, o tipo sanguíneo, tudo. Ele sabe essa tristeza que está no seu coração, mas você está maquiando ela com o rosto. Está tudo bem? Graças a Deus está tudo bem. Deus é bom, Deus é fiel, Deus é poderoso. Mas quando você entra para dentro da tua casa, quando você entra na lotação, quando você senta, ou quando você sai do serviço e deixou aqueles seus amigos, você começa a caminhar rumo à tua casa, aí começa a vir a lembrança e a tristeza e as preocupações que nós temos. Mas fica tranquilo, o rei sabe o que você precisa, o rei te conhece e ele vai te abençoar, ele vai nos abençoar, porque Deus é fiel. Vamos lá. Que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade onde está sepultado os meus pais está em ruínas e os seus portões foram queimados? O rei me disse, o que você me pede agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei, se for do agrado do rei e se este seu servo encontrou favor em sua presença, peço que o rei me envie ajudar a cidade onde estão os túmulos dos meus pais, para que eu reconstrua. Então o rei, que tinha a rainha sentada ao seu lado, normalmente a rainha sentava ao lado direito do rei, né? Então o rei, que tinha a rainha sentada ao seu lado, me perguntou, quanto vai durar a sua ausência? Quando você voltará? Marquei certo prazo, Neemias dizendo, marquei certo prazo, e o rei se deu por satisfeito e me deixou ir. Eu disse ainda ao rei, se for do agrado do rei, que ele me dê cartas para os governadores da região do outro lado do Eufrates,
para que me permitam passar e entrar em Judá. Ou seja, o rei dando carta para ele, ele poderia passar livre, era o rei que estava liberando. Esse é meu servo, esse é Neemias, deixa ele passar, o que ele precisar, dei para ele, porque eu dei ordem para ele reconstruir a cidade dos pais deles. Eu não quero o meu funcionário triste, eu não quero o meu copeiro triste, deixa ele ir em paz, abra um caminho para ele, o que ele precisar, dei. É isso que estava acontecendo, irmão, naquela época, para Neemias. Deus tocou no coração do rei, sabe? E teve misericórdia de Neemias, permitiu ele, vai Neemias, pode ir, qual é o tempo que você precisa? Coloquei certo tempo, marquei com o rei e ele disse, ok. E tem mais, ó rei, eu vou precisar de uma carta para eu passar para o outro lado de lá, porque senão podem me prender, podem perguntar o que você está fazendo aqui, você não está conspirando contra o rei, você não veio aqui para armar alguma contra o rei? Rei, me dê cartas para que eu possa passar e que dê tudo certo para que abra os meus caminhos. Irmãos, Deus vai abrir os seus caminhos, sabe? Tudo que você precisa vai fluir, as coisas vão acontecer, tudo certinho, irmão. Deus é poderoso, Ele vai te abençoar. Se for do agrado do rei, que ele me dê cartas para os governadores da região do outro lado do Eufrates, para que me permita passar e entrar em Judá. E também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeira para as vigas dos portões da cidade do templo, para as muralhas da cidade e para a casa em que deverei me alojar. E o rei me deu o que eu pedi, porque a mão bondosa do meu Deus estava sobre mim. Olha só, irmão, quando Neemias diz aqui, ó, o rei disse, o que você me pede agora? Então orei ao Deus dos céus. Muitos judeus, algumas mentes brilhantes, eles vão dizer que quando ele orou, ele já tinha orado no versos anterior, irmão, que é o versos 1. Alguns pregadores vão dizer que Neemias fez aquela oração na hora. Neemias, o que você está precisando? Então orei ao Deus do céu. Senhor, tem misericórdia de mim, me abençoa, toca no coração do rei. Alguns estudiosos dizem que não foi isso. Essa oração que Neemias diz, ela se encontra aqui no capítulo 1, na onde ele orou, jejuou e pranteou pelos seus. Então agora a gente vai entender por que Neemias estava com um semblante triste quando ele chegou na presença de Deus. Você que gosta da palavra de Deus, gosta de um estudo, nós vamos entender. Lemos o capítulo 2, agora vamos ler o capítulo 1. Só que quando Neemias diz aqui, então orei ao Deus dos céus e disse ao rei. Ou seja, quando ele disse aqui, então orei ao Deus do céu, a gente volta para o capítulo 1. Foi na onde ele já tinha orado e jejuado. Olha só que interessante. Capítulo 1, versos 1 ao 4. Palavras de Neemias, filhos de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidade de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhe perguntei a respeito dos judeus. Até esse momento ele estava alegre, feliz e contente. Ele não tinha chegado ainda na presença do rei, mas ele ouve a notícia, a tristeza, e não tem como ele ficar recluso. Ele tinha que aparecer na presença do rei. Como ele aparece com aquele semblante triste, e o rei fala, isso daí não é semblante e tristeza do coração, é algo na alma, é algo que está te afligindo. E Deus está dizendo para mim e para você, com certeza, você está tendo uma aflição, um problema, uma angústia, algo para resolver, que está remoendo, está comendo a tua mente dia e noite. E Deus, o bondoso Deus, Ele vai te abençoar, Ele vai nos abençoar. Veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhe perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram no exílio a respeito de Jerusalém. E eles me responderam, os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi estas palavras, olha só Neemias, quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei. Ele não aguentou. Até então ele estava ouvindo as palavras em pé de Anani. Anani chegou e trouxe para ele, ele perguntou, como é que estão meus irmãos lá em Jerusalém? Neemias está em pé, mas quando ele ouve, ele desfalece. A Bíblia vai dizer que ele senta, ele chora e ele lamenta. Talvez isso já aconteceu comigo e com você. Às vezes a gente está em pé, está firme e está forte, mas chega aquela notícia do desemprego,
essa pandemia, sabe? A empresa fechando, a empresa falindo, a empresa que não depositou o fundo de garantia, aquele que estava trabalhando e de repente as coisas caiu, de repente recebeu um telefonema, um WhatsApp, um e-mail onde disse assim: ei, não precisa vir mais, porque não tem como eu te pagar. Não tem como eu te pagar. E tem mais, ó, eu não faz tempo que eu não deposito o fundo de garantia, eu não sei nem como eu vou te pagar. É o momento que você senta, chora e lamenta, que você fala: meu Deus, as coisas estavam boas, eu estava em pé, mas essa notícia acabou comigo. É assim que aconteceu com Neemias. Quando ele ficou sabendo, irmão, ele sugou com uma esponja, sugou toda aquela tristeza que o povo estava sentindo, ele sentiu também. É o que eu disse, talvez aconteça com você. Você, dona de casa, você está lá em casa fazendo o almoço, fazendo a janta, você vai lá, faz as compras. Quando o teu marido chega, ele fala: bem, fui mandado embora. Bem, já me deram aviso prévio. Bem, o meu patrão aconteceu isso e aquilo, ele não vai conseguir me pagar. É o momento que a gente sabe, a gente puxa a cadeira da cozinha, da sala onde você está, senta, chora, lamenta, põe a mão na cabeça e só Deus para ter misericórdia. Mas assim, tudo que aconteceu com Neemias, ele soube da notícia, ele soube de tudo, foi falar com o rei e aquilo ali, ó, aquele choro, aquele lamento, aquela tristeza, depois começou a vir tudo com alegria. Teve os opositores lá na frente, Sanbalate, Tobias, sabe? Mas Deus foi, ó, Deus foi abençoando, Deus foi prosperando, e o que estava tudo destruído foi, ó, restaurado. É o que Deus está falando para mim e para você. De repente nós estamos aí, ó, perdido, estamos com um semblante alegre e de repente traz aquela notícia e a gente fica, sabe, sem chão, perdido, com as contas para pagar, com cartão de crédito, sabe? Estou falando muito aqui sobre isso, a parte financeira, porque nós estamos numa pandemia que pegou muita gente de surpresa, muitos patrões que você falava: o meu patrão é o cara, ele nunca vai quebrar. De repente veio a pandemia e ele quebrou. Você fala: Senhor, e agora? Como que eu vou pagar as contas? O meu filho, como que vamos comer, pai? Arroz, feijão, aluguel, a casa que está pagando, o carro, ou de repente é uma doença que chegou aí na tua vida e você falou na vida de um parente, como Neemias sugou, a gente suga também. Você fala: meu Deus, o meu amigo, aquele meu amigo, olha o que ele está passando. Você para, sente e fala: meu Deus, por quê? Sabe? Mas Deus diz: eu vou abençoar, eu vou reverter essa situação, assim como eu reverti de Neemias. Para tudo tem um propósito. Anani teve que vir até Neemias, trazer a notícia para Neemias chegar com semblante triste no rei, para Deus falar: agora sim, vai realizar tudo que está o desejo no meu coração, aqui nos céus, que tá predestinado, determinado, vai se realizar. Né, irmão? A gente vê Neemias, capítulo 1 vem a notícia, capítulo 2 se apresenta ao rei triste, e Deus começa, sabe, a mudar as coisas de Neemias. Depois lá na frente tem tudo restaurado, Jerusalém, as portas, os portões, as muralhas. Olha que interessante, os restantes, os sobreviventes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. No capítulo 4, versículo 4 do capítulo 1, ele disse, irmão: fiquei jejuando e orando. Por isso que alguns estudiosos vão dizer aqui: e o que você me pede agora, no versículo 4, capítulo 2? Então orei ao Deus dos céus. Esse orei ao Deus dos céus é no capítulo 1, que ele já tinha orado e jejuado. Sabe, meu irmão? Continua orando e jejuando, porque Deus vai te abençoar. Esse lamento, essa tristeza, sabe, ó, sentei, chorei e lamentei por alguns dias, mas depois que ele fez? Orei, fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Por mais que chegue aflição na nossa vida, na minha vida e na tua vida, Deus sabe que tem aquele momento, o momento de Neemias, onde eu sento, lamento e choro.
não consigo nem, Senhor, eu não consigo orar. Mas Deus conhece o teu coração, o teu semblante, o teu choro, sabe, meus irmãos? E Ele sabe que somos pó, que somos fracos e que há tempo para todas as coisas. Há tempo de eu sentar, lamentar e chorar, mas há tempo também de eu lavar o rosto, orar e jejuar, porque foi o que Neemias disse. Ele falou, não, sabe, vou orar e jejuar, porque Deus pode mudar essa situação. O que Deus faz no capítulo 2? Quando Neemias aparece triste, Deus permitiu ainda que ele ficasse com um semblante triste diante do rei. Neemias, o que é isso? Isso não é tristeza no rosto, não. Isso é tristeza no coração. Eu nunca vi você assim, meu filho. Nunca vi você assim, meu funcionário. O que está acontecendo? O que você precisa? Sabe, irmão? É o que Deus está dizendo para mim e para você. Ore e jejue e diz o que você está precisando. Porque se o rei, sabe, o rei Artaxerxes, sabe, teve misericórdia de Neemias, quanto mais o rei dos reis não vai ter misericórdia de mim e de você, que sabe que a gente é pó, que a gente desfalece, meu irmão, sabe? Olha o que a Bíblia diz aqui, meus irmãos, em Mateus 15, 29 e 32. Olha só o que diz, Mateus 15, 29 e 32, para você saber que o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Ele sabe exatamente o que a gente está passando e precisando. E esse vídeo aqui, irmão, é para dizer para você, Deus sabe, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, Ele sabe o que você está passando e precisando. Ele sabe o que você necessita. Ele sabe o que está afligindo a tua alma. E Ele vai te abençoar. Ele vai te socorrer. Olha só, Mateus 15, 29 a 32 diz assim, saindo dali, Jesus foi para junto do mar da Galileia, e subindo ao monte, assentou-se ali, e vieram a ele multidões, trazendo consigo coxos, cegos, aleijados, mudos, e muitos outros, e deixaram junto aos pés de Jesus. Quando a Bíblia diz deixaram junto aos pés de Jesus, deixaram próximo, bem próximo dele, não foi jogaram todo mundo no pé de Jesus, não, deixaram aos pés de Jesus, levaram ele bem próximo do mestre, e ele os curou. Olha só, irmão, Jesus não rejeitou ninguém. Se ele não rejeitou naquela época, ele não vai rejeitar hoje, meu irmão, sabe? Esse seu semblante triste, essa tristeza, esse lamento aí, irmão, sabe, vai ter uma reviravolta e Deus vai te abençoar. Aquilo que está afligindo, que eu não sei o que é, sabe, uma porta de emprego, uma doença, uma tristeza, o marido que voltou a beber, o marido que perdeu a fé, o filho que se desviou do caminho, sabe, essa tristeza que trouxe no teu coração, que está afligindo a tua alma, Deus vai responder a tua oração, Ele vai te abençoar. Porque só dele olhar para você, ele sabe, meu irmão. Nós vamos ver nesse texto aqui que não precisou de oração, não. O Senhor Jesus abençoou o povo, olha só. E ele os curou, ou seja, ele não rejeitou ninguém que apareceu na frente dele. O povo ficou maravilhado ao ver Jesus curando coxos, surdo, mudo, sabe? Maravilhado ao ver que os mudos falavam, os aleijados recuperavam a saúde e os coxos andavam. E os cegos viam e glorificavam ao Deus de Israel. Então Jesus chamou os seus discípulos, versos 32 do capítulo 15 de Mateus. Ele chamou os seus discípulos, sabe, para uma conversa. Ele falou, gente, tem misericórdia, essas pessoas vieram tudo aqui, vieram tudo atrás de mim, e eu não posso mandar eles de mãos vazias, de barriga vazia. Olha só. Então Jesus chamou os seus discípulos e disse, tenho compaixão desta gente, tenho compaixão desta gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não tenho o que comer, e não quero mandá-los para casa em jejum, para que não desfaleçam pelo caminho. Meus irmãos, olha o que Jesus disse, trouxeram para ele todo mundo, lançaram aos pés deles, deixaram tudo próximo. Mestre, esse é surdo, ele precisa ouvir. Mestre, esse é mudo, ele precisa falar. Esse aqui perdeu a visão, precisa restaurar. Mestre, esse é isso, esse é aquilo. E ele curou todos. Só que depois, já fazia 3 dias que o povo estava com ele. Os estudiosos vão dizer que ele não apenas curou, como ele pregou o evangelho nesses 3 dias também, o reino dos céus. Só que Jesus diz, ei, não basta eu curar, não basta eu abrir os olhos, abrir a visão, abrir a mente e falar da mensagem. Esse povo vai embora, falando ali para os discípulos. O que eu posso fazer por eles? Eu preciso alimentá-lo, esse povo aí. Você viu o que ele falou, irmão?
Tenho compaixão desta gente porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não tenho o que comer. E não quero mandá-los para casa em jejum. Eu não quero mandar esse povo para casa de barriga vazia. Eles estão aqui faz 3 dias, sentados na relva, sentados no mato, foram curados e agora estão ouvindo o evangelho. Sabe, irmão, Deus sabe exatamente o que você precisa. Ele conhece o teu coração, Ele conhece o meu coração, irmãos. Sabe o que aconteceu com Neemias? O que Jesus fez aqui? Curou, abençoou, salvou, mas ele sabia, não tem como. Como que esse povo vai andar 1 dia, 2, 3 dias de viagem de barriga seca, Pedrão? Marcos, o que nós vamos fazer? Aí depois você vai ver a segunda multiplicação dos pães e peixe. Sabe, irmão? Deus vai saciar, irmão, a tua alma. Deus vai saciar o desejo do teu coração. Você vai sair satisfeito. Nós estamos vendo nesse texto aqui que Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, Ele não abençoa pela metade. Ó, irmão Edson, o que você está precisando? Ó, Senhor, aquela porta de emprego, abre ela para mim. Tá bom, abri. Senhor, eu não tenho dinheiro para chegar lá não, pai. Estou desempregado faz tempo, como é que eu vou fazer? Ele abençoou, irmão, ele curou e encheu o ventre do povo, que ele sabia. Ele disse aqui que o povo poderá desfalecer pelo caminho. Olha só, e não quero mandá-los para casa em jejum, irmão, barriga seca, vazia, sabe? Para que não desfaleçam pelo caminho. Em outras palavras, ele estava dizendo, o que adianta eu ter curado, abençoado, ter falado do evangelho, o surdo está ouvindo, o mudo está falando, o aleijado está andando, mas o que adianta? Eles vão sair daqui andando de barriga vazia, vai morrer no caminho. Irmão, Deus não vai deixar você morrer no caminho, a bênção vai ser completa, meu irmão, vai ser completa, é o que Deus está falando para mim e para você. O rei sabe o que você está passando e precisando. E para finalizar, irmão, olha o que diz em Jeremias 17:7, diz assim, ó: bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Olha que verso interessante. Jeremias capítulo 17, verso 7. Bendito, feliz, é aquele que confia no Senhor. Ele confia e ainda tem esperança. Ou seja, você está levando a tua oração naquele que você confia, naquele que é extremamente poderoso, que pode fazer o que você está pedindo. Ou seja, você tem esperança na tua oração, você está orando e confiando no Todo-Poderoso. O que é confiar? Você fala, ô Mariazinha, vou levar um currículo ali, vou deixar lá na portaria, vou entregar para a secretária. É uma coisa. Ô Mariazinha, vou entregar o currículo do meu filho, vou levar para o gerente da empresa Bardella, lá em Guarulhos, que é uma empresa boa. Vou entregar para o gerente. É uma coisa. Agora, quando você conhece o dono da empresa que eu citei aqui, um exemplo, a Bardella, você fala, é outra coisa. Mariazinha, vou levar o currículo para o seu João, o dono da Bardella. Eu tenho esperança e confiança, porque eu estou falando direto com o dono. Uma coisa é você entregar para a secretária, para passar pelo gerente, para o RH e tal. Uma coisa é você falar, Mariazinha, eu conheço o dono da Bardella. O meu filho vai conseguir entrar lá. Eu tenho esperança. Por que você tem esperança, mulher? Porque eu entreguei para o dono, o todo-poderoso da empresa. Se ele quiser, ele só assina lá, chama o gerente e fala, ó, põe o menininho lá, põe o Joãozinho na empresa, lá na gráfica da empresa. Por quê? Porque eu quero. E que mais? Eu sou o dono da empresa. Eu mando e desmando. Bendito aquele que confia no Senhor, que é o todo-poderoso para fazer o que você está pedindo, e cuja esperança é o Senhor. Eu coloco a minha oração em Deus, que é o Todo-Poderoso, a minha confiança. Depois, quando eu estou na rua, a minha esperança é que Deus ouve a minha oração. O Todo-Poderoso, aquele que pode fazer todas as coisas. Está entendendo, irmão? Então, essa foi a mensagem de hoje. Sabe? O rei sabe o que você está passando e o que você está precisando. E ele vai te abençoar. Essa foi a mensagem de hoje, tá, irmão? Não esqueça, leia na tua casa Neemias capítulo 2, versos 1 a 8, Neemias capítulo 1, versos 1 a 4, Jeremias 17, verso 7, e lê lá também Mateus 15, 29 a 32. Jesus, quando abençoa, abençoa por completo. A sua bênção, meu irmão, a sua bênção, minha irmã, vai ser por completo, não vai ser pela metade não, porque Deus Pai, Deus Filho não faz nada pela metade.
Quando Ele traz a cura, sabe, Ele traz por completo. A alegria é completa, não é nada pela metade não, meu irmão, sabe? E o que eu disse, Ele sabe, Ele conhece a tua tristeza que está no coração aí, que a tua família não sabe. Ele sabe aquela tristeza que só você, teu marido, teu esposo, teus filhos ali sabem dessa tristeza e vocês não estão querendo deixar que a família saiba. Mas Deus diz, eu vou entrar com providência, eu vou entrar com recurso, eu vou entrar com a bênção necessária que vocês precisam. E esse rosto, esse semblante que está triste, vai ser transformado em alegria. Amém. Tá bom, meus irmãos? Essa foi a mensagem de hoje. Creia na palavra. Eu sou comedor de arroz e feijão igual você, mas creia na palavra, porque Deus vai mudar o teu semblante de tristeza para alegria, irmão. Você vai sorrir, você vai dizer, só o Senhor é Deus. Deus é bom, Deus trata, Deus cura, Deus restaura, Deus abençoa, e Ele não vai deixar você sair andando de barriga vazia não, em jejum não. Ele vai te abençoar. Quando Jesus Cristo abençoava, era fartura, era para que sobrasse, dasse para o vizinho da direita e para a esquerda. É o que Ele vai fazer com você. Tá bom, meus irmãos? Então, Deus abençoe sua vida, a vida da sua família, e que Deus prospere as obras de suas mãos, os seus fazeres, os seus negócios.